Oiê! Eu sou a Lu Paniccios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta carteira de tecido. Bora costurar? Ela tem um nível médio, não que seja difícil de ser feita, mas é porque ela tem vários detalhinhos. Eu me baseei na minha carteira anterior e no que eu gosto de ter na minha carteira. Eu gosto de ter porta-cartões, uns bolsinhos meio escondidinhos. Eu queria um bolso para colocar o RG. O RG acabava ficando na parte do dinheiro mesmo, porque em nenhum outro bolsinho cabia. E eu queria um porta-moedas externo e que tivesse um acesso fácil. Mas se você é iniciante e queria uma carteira um pouco mais simples, basicamente uma carteira para colocar dinheiro, então você pode eliminar esses outros bolsinhos, eliminar o porta-moedas, que com isso você vai ter uma carteira bem simples, mantendo apenas a estrutura, o corpo do projeto original. E a gente vai manter aquele combinado, aquela troca. Se você gostou dessa peça ou de qualquer dica que eu dei ao longo do vídeo, você vai clicar em curtir, combinado? Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essa carteira de tecido. Passo a passo. Como essa carteira tem muitas partes, eu vou montar na sequência para não ficar confuso. Para o bolsinho porta-cartões, 2 tecidos de 10 por 48,5 e 8 entretelas de papel de 10 por 6 centímetros. Vou começar pelos bolsinhos porta-cartões. No tecido, eu vou fazer uma marcação de 6,5, 4,5, 6, 4,5, 6, 4,5, 6, 4,5 e 6. Na primeira marcação de 6,5, eu dobro o tecido para o lado direito. Pulo a próxima marcação e dobro novamente para o lado direito. Eu vou repetindo desta forma até o final. Estas marcações foram dobradas para o direito. Nestas outras marcações, eu vou dobrar para o lado contrário, para o lado do avesso. Eu uso um alfinete para me ajudar a dobrar exatamente na marcação. Toda vez que eu faço uma dobra, eu tenho que ter certeza que as laterais estão alinhadas para a dobra não ficar torta. Depois das marcações feitas, o porta-cartões tem esta dobra de sanfona. Eu vou encaixar os pedaços de entretela nas partes da frente dos bolsinhos, encaixando até a borda.
E aí eu vou passar um pesponto próximo à borda para prender a entretela. Vai ficar assim. Eu vou dobrar, montando os porta-cartões, verificando se a altura dos bolsinhos está correta e se o tamanho final total é de 10 por 12. E vou passar uma costura de segurança nas laterais, prendendo bem os bolsinhos. Para o fundo do porta-cartões, 2 vezes de 13 por 12 centímetros. Para o acabamento das laterais, 2 vezes de 2,5 por 12 centímetros. Agora as laterais. Eu pego as peças com os bolsinhos para cima e o acabamento da lateral vai ficar um do lado esquerdo do bolsinho e o outro para o lado direito. Eu coloco direito com direito e passo uma costura reta com um pé de máquina. Depois de costurado, eu tombo as laterais para os lados, vincando os tecidos. Eu vou colocar o acabamento da parte de trás deste porta-cartões, porque assim eles vão formar também 2 bolsinhos internos. Coloco direito com direito e costuro com um pé de máquina. Depois de costurado, viro para o direito, aproximando as bordas e prendendo com alfinetes. O acabamento vai formar um falso viés. Vou fazer exatamente igual no outro bolsinho. Passo uma costura de segurança nos 3 lados abertos. E vai ficar assim, com o falso viés aqui e a parte de trás sem nenhuma costura. Para o bolso do meio, um tecido de 23,5 por 12 e para a tampa, 11 por 18 centímetros. Agora eu vou fazer a tampa do bolsinho do meio, o bolsinho do RG. Dobro direito com direito e vou passar uma costura nas 2 laterais. Depois de costurado, eu corto as pontinhas para não ficar com excesso de sobra de tecido quando virar a peça para o direito. Viro para o direito e empurro os cantinhos com algum objeto com ponta arredondada. Vou passar um pesponto próximo à borda nos 3 lados e na parte de cima vou passar uma costura de segurança também próximo à borda. Agora eu vou fazer o bolsinho. No tecido, eu vou fazer a marcação do acabamento com 1 centímetro da borda e depois mais 2 centímetros. Vou dobrar nessas marcações, virando para o avesso. E passar um pesponto próximo à dobra. Vai ficar assim. Eu vou pregar a tampa, então eu dobro o bolsinho. Desta borda que tem um acabamento, eu vou marcar 1 centímetro. E da borda dobrada para cá, eu vou marcar 0,75 centímetros. Abro o bolsinho, a parte dobrada para baixo e aí eu encaixo direito com direito. Se a sua estampa tem sentido no desenho, em cima e embaixo, presta atenção se na hora que o bolsinho for tombado para a posição correta, ele vai ficar com a estampa na posição correta. Então, eu vou posicionar a tampa com a parte sem acabamento para cima, encaixando nas marcações do bolsinho da lateral e da borda. Eu vou passar uma costura bem próximo da borda, com menos de um pé de máquina. Então, aqui tá costurado bem na pontinha e eu vou tombar a tampa.
A costura de segurança aqui é bem importante, porque algumas vezes acontece de você fazer esta primeira costura e na hora que levanta a tampa, você percebe que a parte de baixo não foi costurada. E agora sim, eu vou passar uma costura com um pé de máquina dessa parte dobrada, rebatendo a costura. E depois da costura, a parte sem acabamento fica totalmente embutida. Eu vou fazer algo bem parecido na parte de baixo. Eu dobro direito com direito. Vou passar uma costura bem próximo da borda, com menos de um pé de máquina, só na parte de baixo. Depois da primeira costura feita, bem próximo da borda, viro para o direito, empurro os cantinhos com algum objeto com ponta arredondada. E agora sim, eu vou passar uma costura com um pé de máquina da borda na parte de baixo. E quando a gente olha pelo avesso, ele está limpinho, você não vê nenhuma sobra de costura. A sobra de tecido fica completamente embutida dentro da segunda costura. Agora eu vou passar uma costura de segurança, fechando a lateral. O bolsinho tá pronto. Eu não vou colocar nenhum fecho, mas se você quiser, pode colocar botão de pressão, botão normal, velcro, o que você achar necessário. Para o forro, 26,5 por 12 centímetros e 25 por 12 centímetros. Entretela de papel de 25 por 12 centímetros. Agora eu vou começar a montar esta parte da frente. Pego o tecido interno e acho a metade. Vou encaixar o bolsinho do meio centralizando. Vou passar uma costura com um pé de máquina prendendo o bolsinho. Então agora o bolsinho já tá preso. Vou posicionar a entretela na parte de trás. Vou tombar a sobra de costura para o lado esquerdo e passar um pesponto aqui. E depois uma costura de segurança em toda a volta. Agora esta peça está presa à entretela. Vou posicionar os bolsinhos porta-cartões, um de cada lado, passando uma costura de segurança para prendê-los. Agora eu vou montar o acabamento. Coloco direito com direito e vou passar uma costura com um pé de máquina só na borda superior. Depois de costurado, vinco bem o tecido e prendo as bordas com alfinetes. Passo uma costura de segurança nas bordas abertas. E vai ficar assim. Para o forro da parte externa, 2 vezes de 13,5 por 13 centímetros. Agora eu vou montar a parte interna da frente. Ela tem um truquinho muito interessante que eu vou explicar mais pra frente. No lado que tem 13 centímetros de altura, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro da borda. Coloco direito com direito e vou fazer uma costura nesta marcação de 1 centímetro. Essa margem de costura de 1 centímetro vai ser muito importante na hora do acabamento. No meio dessa linha, dessa marcação, eu vou deixar uns 4 dedos de espaço para usar a técnica de abertura. Eu venho costurando com ponto regular da máquina. Quando chegar na marcação da abertura, eu vou colocar no ponto de comprimento máximo da máquina, aquele ideal para franzir. E depois da marcação, eu continuo costurando com ponto regular da máquina. Depois de costurado, abro o tecido vincando bem e desmancho a costura na parte da abertura. Vai ser por essa abertura que vamos virar a carteira para o direito no final.
vou posicionar a parte com o porta-cartões sobre este fundo que acabamos de fazer e vou passar uma costura de segurança prendendo as duas peças. Para o bolsinho porta-moedas, tecido de 15,5 por 17 centímetros e 9 por 8,5 na manta. 2 conjuntos de botão imantado. Agora eu vou fazer o bolsinho porta-moedas. Pelo avesso do tecido do bolsinho, eu vou marcar 3,25 das duas bordas e posicionar a manta entre estas marcações. Prendo com alfinetes. Dobro direito com direito e vou passar uma costura nas laterais com um pé de máquina. Depois de costurado, corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito e empurro os cantos com um objeto de ponta arredondada. Pelo lado do bolsinho com a manta, eu vou fazer a marcação para a colocação do botão imantado. Da borda dobrada, eu marco 1,5 cm, cruzando com o meio da peça. Posiciono a parte de trás do botão imantado para marcar o posicionamento dos rasgos. Faço os cortes, tomando cuidado para não rasgar o outro lado do bolsinho. Encaixo a parte fêmea do botão imantado, depois o encaixe, abrindo as perninhas do botão para fora. Como do outro lado não tem manta, eu posiciono um pedaço de manta sobre o botão imantado para que não seja possível sentir o botão ou ele não danifique o tecido, e prendo com pontinhos à mão. Viro para o direito. Passo uma costura de segurança na parte de baixo, fechando a peça e prendendo a manta. Passei a ferro e eu vou fazer a dobra das laterais. Primeiro, bem na borda da manta. E depois coincidindo a lateral com a borda dobrada. Para a parte externa da carteira, 2 vezes de 10,75 por 13 centímetros no tecido principal e 6,5 por 13 no tecido de composê, e a manta de 25 por 13 centímetros. Vou começar a montar a parte externa. Sobre a manta, eu vou posicionar primeiro o tecido principal coincidindo com as bordas e passo uma costura de segurança. Faço a marcação do meio desta parte e centralizo o bolsinho coincidindo as bordas inferiores. Prendo com alfinetes. Eu vou passar uma costura bem próximo da borda das laterais do bolsinho. Aqui as laterais já foram costuradas e depois eu aproveitei para fazer a costura de segurança na parte de baixo do bolsinho. Eu vou encaixar a parte do meio, direito com direito, e vou passar uma costura com um pé de máquina. Depois de costurado, tombo o tecido e vou posicionar a última parte, direito com direito. Vou fazer uma costura com um pé de máquina. Depois de costurado, tombo o tecido e passo uma costura de segurança prendendo o tecido à manta. E a parte externa vai ficar assim.
Olha que legal a profundidade do bolsinho. Para o fecho, 2 vezes de 11,5 por 13 centímetros no tecido de composê e 1 vez na manta. Agora eu vou fazer o fecho da carteira. Ele vai servir tanto para o bolsinho porta-moedas quanto para o fecho externo da carteira. Vou fazer a marcação da centralização dos botões imantados. Vou marcar 1,5 cm da borda, cruzando com o meio da peça nos 2 lados menores. Faço a marcação do posicionamento dos rasgos. Como eu quero que a parte da manta seja o outro lado, que seja a frente do fecho, para reforçar o tecido, eu colo um pedacinho de jeans para que o botão imantado não rasgue o tecido. Eu uso cola para tecido. Faço os rasgos dos botões imantados, mas eu só vou encaixar os botões depois de costurar a peça. Coloco os tecidos direito com direito e alfineto. Esta parte que não tem o botão, eu vou posicionar sobre a manta. Eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando ali no meio uns 2 dedos para usar a técnica de abertura, para poder virar a peça para o direito. Depois das costuras retas feitas, eu vou arredondar os cantos. Eu usei o cone de linha de bordado como guia. Agora faço uma costura sobre as marcações. Vinco bem o tecido na parte da abertura. Corto o excesso de manta nesta parte. Corto a sobra de tecido nos cantinhos arredondados com tesoura de picote, mas você pode refilar com tesoura comum e depois fazer pix próxima à costura. Descosturo a parte da abertura. Viro para o direito e empurro os cantos com algum objeto com ponta arredondada. Vou encaixar a parte macho dos botões imantados. Como a parte de trás tem manta, eu não preciso colocar acabamento. Vou passar um pesponto daqui até aqui e daqui até aqui. Aqui está o fecho já depois de passado e com o pesponto. Nessa parte eu não faço o pesponto muito próximo da borda para poder prender bem os 2 lados do fecho. Em um dos lados do fecho eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros da borda traçando uma linha. Eu vou pegar a parte externa e encaixar o fecho com um bolsinho porta-moedas e vou alfinetar prendendo bem o fecho à peça. Confere se a marcação passa a borda do bolsinho, senão você tem que deslocar ali um pouquinho mais para a direita. Eu vou passar uma costura sobre essa marcação, dando bastante retrocesso, tanto no início quanto no fim. Para não correr o risco de costurar o bolsinho, eu vou encaixar o fecho por dentro, e aí eu vou fazer a costura na marcação. Depois de costurado, eu vou prender o fecho com alfinetes pelo avesso, para não correr o risco de costurar sem querer quando a gente estiver fechando a peça. Prendo o bolsinho do meio também para não correr o risco de costurar, com os alfinetes pelo lado do avesso. Parte interna pronta, parte externa pronta, tá na hora de costurar as 2 partes.
Esta é a parte de trás e esta é a parte de trás. Então, eu vou alinhar e posicionar direito com direito e fazer uma costura em toda a volta. Depois de costurado, eu vou arredondar os cantos com o cone de linha para bordar. E passo uma costura sobre estas marcações. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Tiro os alfinetes, por isso que eu coloco os alfinetes pelo avesso. Assim a gente já consegue tirar agora e não machuca a mão com alfinetes deixados pelo lado direito quando estiver virando a peça. Para maior segurança, passo zigue-zague em toda a volta da peça. Viro para o direito pela abertura do forro. Agora você vai entender a importância do forro desse jeito. A abertura pelo forro permite costurar toda a volta da carteira, deixando o acabamento impecável em toda a volta. Como tem muito tecido, tanto na parte da frente quanto na parte externa, se tivesse que deixar uma abertura no corpo da carteira, o acabamento não ia ficar tão perfeito. Ou então, seria ainda preciso fazer o acabamento com viés. Empurro os cantinhos com algum objeto com ponta arredondada. Na minha carteira, eu decidi que eu vou marcar 5 centímetros da borda para posicionar o botão. Eu simulei fechando a carteira e verifiquei a posição que eu quero do botão. A minha ideia é não ficar colocando muita coisa na carteira, então eu quero o fechamento um pouco mais justinho. Se você tem bastante coisa para colocar, então você coloca mais perto da borda, porque a carteira vai ficar mais gordinha. E aí ele precisa estar com o fechamento um pouco mais folgado. Daquela centralização, eu vou marcar o posicionamento dos rasgos. Encaixo a mão por dentro para ter certeza que eu não vou rasgar o forro, é só a parte externa. Faço os rasgos e encaixo a parte fêmea do botão imantado. Para a parte interna do botão imantado não danificar o tecido do forro, eu cubro essa parte com um pedaço de manta preso com pontinhos à mão. E agora sim eu vou fechar a abertura do forro. Aquela margem de costura de 1 centímetro nessa hora permite fazer um acabamento bem mais bonito. Como é uma peça de uso pessoal e que eu não pretendo lavar com frequência, eu vou fechar a abertura apenas com cola para tecido. Mas se você for vender esta peça, eu te oriento a usar a cola para tecido e dar uns pontinhos à mão para garantir. Depois de passada a ferro, ela fica muito mais charmosa. A temperatura do ferro não pode estar muito alta para não danificar a manta. Conta aqui nos comentários o que você acha importante de ter na sua carteira, de carregar na sua carteira e que você queria que tivesse um espaço específico para ele. Quem sabe assim eu não faço um compilado dos comentários e crio um outro projeto de carteira. E aí, gostou do projeto? Gostou de alguma dica? Aquele nosso combinado, você já clicou em curtir? Compartilhe com os amigos e não vale só assistir. Se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.